As perguntas de implicação, olha só, em nenhum momento eu estou olhando para o cliente e estou falando assim, cliente, você não tem meta e essa meta está fazendo com que você tenha uma equipe desengajada, essa equipe desengajada está fazendo... Sem afirmação. Exatamente, essa equipe desengajada está fazendo com que você perca dinheiro. Eu não faço isso. Eu pergunto para o cliente, ele que me fala. E sabe o que acontece quando o cliente olha para mim e me fala tudo isso? Não gera conflito. Porque não é um embate. É ele que está me falando, é coerência. É ele que está me falando que está com problema, é ele que está me falando que está perdendo dinheiro, é ele que está me falando que a equipe está desengajada. Não sou eu que estou apontando o dedo para ele e afirmando. Porque toda vez que eu tenho esse posicionamento de apontar o dedo para o cliente e afirmar, eu corro o risco de gerar conflito. Se gerar conflito, tem uma quebra. E essa quebra ela pode resultar em quebra de conexão, ou o cliente pode me entender e continuar. Mas por que eu vou toda vez gerar essa oportunidade de quebrar minha conexão? Então, sacada, é sempre perguntando. E se eu souber conduzir as implicações perguntando do jeito certo, é o cliente que vai me falar. E é a mesma coisa que acontece na necessidade de solução. A necessidade de solução... Deixa eu só te dar um gancho aqui e acho que vai casar com o que tu vai falar na sequência. Primeiro, a afirmação nesse momento da implicação, a gente fala que o processo de vendas é um processo de sentimento, né? De trazer segurança em todo momento. Só que no momento que eu faço a afirmação, no momento de implicação, eu passo a fazer com que, se possível, o cliente ele se sinta culpado. E aí você perdeu a conexão e destruiu o momento. E outra coisa aqui que eu deixo o gancho para ti é que no processo de marketing, copy, né, esse texto mais persuasivo, e a gente, óbvio, usa na venda também, mas ele inicia lá no marketing, a gente fala muito do contraste. Ele precisa entender que ele está numa situação muito ruim, mas que tem uma saída possível. Né? Então, o problema, ele prepara o cenário, a implicação, ela traz esse cenário realmente doloroso, mas calma aí. Tem um escape, tem uma saída. Deixa eu te levar agora para tu entender onde tu pode chegar. Então, esse contraste ele é necessário. Porque senão ele continua numa zona de conforto, de fato. Ele continua na mesma linha. Eu preciso mostrar que tem um vale, que se ele não se mexer pode ser realmente pior, ou já está sendo e ele não percebeu, mas que fica pronto para ele fazer o próximo movimento, que é ir para a demonstração de capacidade. Exatamente isso, Dani. Exatamente isso. Eu preciso mostrar para o cliente que ele tem uma saída. E aqui que entra a pergunta de necessidade de solução. Essas são as perguntas que eu faço para o cliente para ele enxergar que tem uma saída. Para ele me contar que se ele resolver o problema, ele vai ter resultado. Por exemplo, o que é uma pergunta de necessidade de solução? Dani, se a gente resolver todos esses problemas que você tem hoje, te ajudar a construir meta, ou fazer com que você tenha meta, fazer com que você tenha um processo, fazer com que você tenha um time engajado, como que isso pode te ajudar, Dani? Se a gente eliminar todos esses obstáculos que você tem na tua operação, quais oportunidades você consegue enxergar? Dani, se eu te entregar essa máquina que vai diminuir esse teu custo de operação, esse teu custo de hora homem-máquina, para uma máquina que vai automatizar esse teu processo, qual oportunidade tu consegue enxergar para a tua empresa? Dani, se eu te entregar esse software que vai fazer com que você não precise ter uma pessoa na operação 24 horas por dia, que benefício isso pode trazer para você? Então aqui são N exemplos de perguntas de necessidade de solução, que são aquelas perguntas que eu faço para o cliente para ele enxergar o problema sendo resolvido e ele me contar o que vai acontecer se ele resolver o problema. Então, olha só, não sou eu que estou apontando o dedo para ele e falando assim, olha, se você tiver a minha solução, você vai ganhar mais dinheiro. Se você tiver a minha solução, você vai ter mais tempo. Não, é ele que está me falando isso. Então, as perguntas de necessidade de solução são fundamentais para deixar essa luz do fim do túnel, para mostrar para o cliente que tem uma saída e para ele raciocinar sobre essa saída, para ele construir na cabeça dele as respostas que tem um próximo passo e tem como resolver. E de novo,
É ele que está falando que se resolver o problema vai ganhar mais dinheiro. É ele que está falando que se resolver o problema ele vai ter mais tempo e vai alcançar o que ele quer. Não sou eu que estou apontando o dedo para ele. E quando ele me faz isso, eu ativo o gatilho da coerência. Eu chego lá no final da conversa, Dani, e olho para esse cara, e se ele me falar que não, que ele tem que pensar, eu falo assim, pô, cara, mas você acabou de me falar que se você resolver esse problema, se você tiver meta, se você tiver um processo comercial bem definido, se você conseguir construir os teus scripts para treinar o teu time, você vai ter mais tempo, mais dinheiro e vai bater tuas metas. Não faz sentido você adiar essa decisão. Lá no início da conversa você também falou que era uma prioridade para você crescer a tua empresa. Então me conta, se você tiver um time batendo meta, conseguindo treinar esse time de maneira escalável, isso vai te ajudar a crescer a tua empresa? Vai. Pois é, então não faz sentido você adiar essa decisão. Então o conjunto de perguntas do SPIN, ele vai fazendo com que você construa diversos checkpoints, diversos gatilhos de comprometimento, de compromisso e coerência com o teu cliente, para lá no final ele não deixar objeção. Entendeu? E esse negócio que tá falando da coerência para mim me marca bastante, porque ela resume a palavra do consultivo, né? Então essa coerência de ponta a ponta, ela me marca como você tá ali como vendedor gerando uma consulta, né, trabalhando pelo cliente para que ele entenda esse processo. Porque esse é o nosso papel, né? De ponta a ponta mostrar que ele tá num caminho congruente e que lá no final faz sentido ele comprar a solução. Porque é aquele negócio que a gente falou no começo. Ele não pode ficar com a sensação de que eu vou errar. É a sensação de que se eu comprar isso, eu posso meter os pés pelas mãos e eu vou gastar mais e tal. Não. Tem que ter esse caminho congruente, que é o papel do vendedor consultivo, usando o Spin Selling para que ele chegue no final, que é essa necessidade de solução. Exatamente. E aí quando traz essa necessidade de solução, eu consigo mapear, ou melhor, mapear não, né? Eu consigo ir quebrando um monte de possíveis objeções que vão surgir no final, para quando eu fizer a oferta para esse cliente, o meu fechamento ele está muito mais claro. A objeção não surgir como um presente ou como uma surpresa. Porque eu fiz o cliente falar, eu levantei os problemas dele, eu fiz ele falar que esses problemas estão fazendo ele perder dinheiro ou estão doendo muito mais que ele precisa. Eu fiz ele falar que se a gente resolver esses problemas ele vai ter mais resultado. Então eu vou armando esse quebra-cabeça para chegar no final ele não ter objeção, não ter desculpa e entender que realmente a minha solução vai ajudar ele. Cara, o SPIN é um método e por isso que é tão importante seguir todo esse processo, porque olha só, eu faço a abertura, dou o controle para ele, me apresento, entendo se ele é meu cliente ideal ou não, depois eu levanto os problemas, porque não tem como eu começar a implicar se eu não souber se ele tem um problema ou não, então eu levanto os problemas, depois dos problemas eu implico para gerar mais dor para esse cliente, para fazer com que ele sinta realmente que ele tá perdendo muito por ter aquele problema, porque depois eu vou fazer ele sentir que se ele resolver aquele problema ele vai ganhar dinheiro. E aí o que acontece? Eu vou fazer minha oferta, quando eu for fazer minha oferta e falar de preço, ele já tá tão ancorado lá embaixo, na dor, no dinheiro que ele tá deixando na mesa, e depois ele já tá tão ancorado nos resultados que ele vai ter. Cenário futuro. Com o cenário futuro, que aquele preço fica baixo.